Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um conceito muito importante para a lógica, que é o conceito de identidade. Tá? Essa noção de identidade ela é muito importante porque, por exemplo, na álgebra, certamente você já deve ter visto algo como 7 mais 5 é igual a 12. Né? Ou, sei lá, f de x é igual a y, ou a integral de x dx é igual a alguma coisa. Né? A gente sempre vai ter esse sinal de identidade aqui, ou o de desigualdade, né? A gente também tem que seria a negação do sinal de identidade. Mas a noção de identidade ela é fundamental para a matemática, né? E quando a gente fundamenta a matemática em um sistema lógico, geralmente a gente faz isso usando um sistema de lógica de primeira ordem. E quando a gente faz isso, a gente vai precisar de um símbolo que corresponda à noção de identidade matemática. Tá? E o sistema de lógica de primeira ordem que eu apresentei até então, ele não lida com esse sinal. Né? Se a gente se lembrar, os símbolos lógicos que a gente tem no nosso sistema são os operadores verofuncionais, né? Conjunção, disjunção, implicação, biimplicação e negação, e os quantificadores, né? O existencial e o universal. E apenas esses aqui, esses são símbolos lógicos, né? Os símbolos cuja interpretação é fixa. Os demais símbolos, né? Variáveis, constantes e predicados, por exemplo, são símbolos não lógicos que vão ter uma interpretação variável. A interpretação deles vai variar de acordo com a estrutura que você estiver trabalhando. Tá? Então, quando a gente fala de identidade, por exemplo, se a gente voltar lá atrás, no primeiro desenvolvimento da lógica que teve, que foi lá em Aristóteles, ele já falava do princípio da identidade, né, de que tudo é idêntico a si mesmo. Se a gente fosse escrever isso aqui em uma linguagem lógica moderna, a gente teria alguma coisa como para todo x, né, já que é uma sentença universal, fala sobre tudo, para todo x, o x é idêntico a si mesmo. A gente poderia então falar de um predicado i aqui, né, i, x, y significaria que o x é igual a y, e a gente diria então que para todo x, i x, né? Ou seja, para todo x, o x é idêntico a si mesmo. Só que a gente pode até atribuir, né, estipulativamente essa interpretação a esse predicado binário aqui, né, i. Só que é muito fácil a gente encontrar uma estrutura em que isso aqui não seja verdadeiro. Né? Basta a gente achar uma estrutura, por exemplo, a mais simples eu imagino, as mais simples na verdade, seriam aquelas em que esse i aqui, no caso, é da função interpretação, tá? Só para não confundir. A interpretação desse predicado i aqui é um conjunto vazio, tá? Simplesmente isso daqui. Se a gente construir uma estrutura com um universo de discurso qualquer, com qualquer indivíduo aqui, por exemplo, essa estrutura aqui já é suficiente para mostrar que essa fórmula é falsa, tá? Porque não é o caso que para todo x, o x se relaciona consigo mesmo, porque no caso, pela relação i, né? Porque nesse caso a relação i é vazia, tá? Então isso aqui é só para mostrar que essa fórmula não é uma tautologia. Porém, isso aqui não é desejável, né? Na verdade, é bem desejável que isso aqui seja uma tautologia, né? Que o princípio da identidade seja uma tautologia. Então a gente vai ter que fazer aqui uma breve modificação no nosso sistema, né? E adicionar um novo símbolo aqui. Mas antes de fazer isso, lembre-se que quando a gente fala de identidade, a gente está falando que uma coisa é idêntica à outra. Então sempre vai ser um predicado relacional. Tá? A gente vai ter aqui que uma coisa é idêntica. Por exemplo, isso aqui, né, diria que o A é idêntico a B. Isso aqui diria que o B é idêntico a C. Né? Se a gente tivesse aqui para todo x, a gente teria então que todo x é idêntico a A, por exemplo. Essa fórmula aqui diria isso. Então é sempre um predicado binário. E no nosso predicado binário, como a gente já viu lá na regra de formação de fórmulas, né, a gente coloca o predicado antes e depois a gente coloca os indivíduos, né, que se relacionam por esse predicado. Ou se for um predicado unário, vai ter apenas um indivíduo, né, ou apenas uma variável. Mas sempre o predicado vem antes. Né? Bem, dito isso aqui, a gente vai adicionar um novo símbolo, que é o símbolo de identidade, né? E a gente teria então que A igual a B seria igualdade a B, né? Que nem antes, né? Só que em vez de usar o i, já que o i é um símbolo não lógico, né? A gente pode mudar a interpretação, como a gente viu aqui no exemplo que eu dei, a gente vai usar esse símbolozinho especial, que ele vai ter uma interpretação fixa, que eu já vou mostrar qual que é, e continua a mesma coisa, né? Identidade a B, né? Identidade BC, isso aqui significa que o B é igual a C. Ou então, para todo x, o x é igual a A. Tá? Só que, é claro, como vocês já sabem, a gente não está acostumado a usar o símbolo de identidade desse jeito. A gente geralmente usa o símbolo de identidade entre as duas coisas sobre as quais nós estamos dizendo que elas são idênticas. Então, em vez de dizer isso daqui, a gente vai ter aqui uma breve convenção de que, quando a gente usar esse símbolo de identidade aqui, em vez de a gente colocar os indivíduos que são idênticos depois dele, a gente vai colocar entre ele, tá? Entre um lado da identidade e o outro. Então, em vez de igual a B, a gente vai dizer A é igual a B. Em vez de igual a BC, a gente vai dizer que B é igual a C. E, em vez de igual XA,
a gente vai ter que o x é igual a A, beleza? Isso aqui que eu estou escrevendo aqui é uma convenção, beleza? É uma convenção, a gente não precisa dela, porém é mais conveniente que a gente escreva as coisas desse jeito porque a gente já está acostumado, tá? Mas eu estou dizendo que isso aqui é uma convenção por quê? Porque se eu dissesse que o símbolo de identidade ele tem que ser usado desse jeito, a gente teria que adicionar uma nova cláusula lá. Eu não sei se você assistiu, mas eu fiz um vídeo falando sobre as regras de formação de fórmulas bem formadas, né? E lá eu explico o que uma cadeia de caracteres tem que ser para que ela seja uma fórmula bem formada. E lá eu falei que se você tem um predicado R, um predicado binário, por exemplo, se R é um predicado binário e x e y são termos, né? Então R, x e y é uma fórmula bem formada, tá? Então, como eu falei, né, se a gente dissesse que esse aqui é o caso, né, em vez de ser uma convenção, a gente teria que dizer que se x e y são termos, então x igual a y é uma fórmula bem formada. Só que a gente não precisa disso daqui. A gente não precisa. Por quê? Porque eu estou dizendo que a identidade é um símbolo. É uma relação binária, na verdade, né? Então ela vai se aplicar nisso daqui. E, é claro, né, você só pode dizer que dois termos são idênticos. Duas coisas, na verdade, que são denominadas por termos são idênticas. Tá? Então essa regra que a gente tem, que fala sobre predicados binários, continua se valendo aqui. Beleza? Ela se aplica a esse caso aqui, porém a gente tem essa convenção, esse acordo aqui entre a gente de que, em vez de escrever isso desse jeito, a gente vai escrever isso desse jeito aqui. Tá? Enfim, isso aqui, só para deixar claro que isso aqui é uma convenção. Beleza? E, sintaticamente, então, nada vai mudar além dessa convenção. Tá? Basta a gente sempre se lembrar que essa relação aqui é uma relação binária que vai se aplicar a termos. Tá? A gente não pode, de forma alguma, na lógica de primeira ordem, ter alguma coisa como P é igual a Q. Tá? Isso aqui não é uma fórmula bem formada. Tá? Não é uma fórmula bem formada. E uma outra convenção que a gente pode ter é para o sinal de desigualdade, né? Ou de não identidade. Porque da mesma maneira que a gente diz que o A é igual a B, a gente poderia dizer que o A é diferente de B. Né? Como é que a gente faria isso? Apenas negando, né? Se uma coisa não é idêntica, então ela é diferente. Tá? Só que uma coisa que a gente pode fazer é que, em vez de usar esse símbolo de negação aqui, a gente pode adotar a convenção de que isso aqui pode ser escrito como A é diferente de B. Tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de identidade, porém com um tracinho cortando ele. Tá? Isso aqui é opcional. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Tem casos em que eu não costumo usar muito isso daqui porque confunde. Tá? Quando você está fazendo uma prova muito grande, e isso já aconteceu várias vezes comigo, você está fazendo uma prova muito grande e aí você bate o olho rápido, você vê esse sinal aqui e por algum motivo o seu cérebro te faz acreditar que é um sinal de identidade. E aí você fica horas tentando provar um negócio e você não vai conseguir porque você esqueceu que isso aqui significa que tem uma negação aqui atrás. Né? Tem um símbolo de negação aqui. Então eu geralmente costumo deixar explícito esse símbolo de negação aqui do que abreviar isso daqui para esse jeito. Tá? Mas às vezes eu uso. Quando for casos mais simples assim, não tem tanto problema usar. Tá? Isso aqui é só uma questão de gosto, beleza? Então, sintaticamente é isso, tá? A gente tem aqui um novo símbolo para fazer companhia aos nossos símbolos lógicos. E, como eu falei, se ele é um símbolo lógico, isso significa que ele tem uma interpretação fixa. E agora a gente vai sair da sintaxe e vai partir para a semântica. Como que é a semântica da relação de identidade? É o seguinte, em qualquer estrutura, né, a gente vai ter aqui que a função interpretação dessa estrutura vai interpretar o sinal de identidade da seguinte maneira. E aqui já surge uma coisa muito importante que você deve notar, é que essa parte aqui de dentro, né, esse sinal de identidade aqui é o nosso símbolo lógico, que faz parte do nosso alfabeto aqui, né, faz parte do nosso vocabulário lógico. Essa segunda instância aqui do símbolo de identidade não faz parte do nosso alfabeto lógico. Tá? Isso aqui é o símbolo da metalinguagem que a gente está usando para determinar qual é a interpretação do símbolo de identidade na nossa linguagem. Tá? Então, isso aqui é linguagem objeto, isso aqui é metalinguagem. Tá? Só para vocês não acabarem confundindo as coisas. É muito importante essa distinção aqui. Tá? Então, linguagem objeto, metalinguagem. Só para deixar claro, eu vou fazer, inclusive o Bertrand Russell, quando ele escreve o Princípio Matemática, ele alerta exatamente para isso daqui e ele faz exatamente isso. Tá? Vou colocar um DF aqui para você ver que isso aqui tudo é um símbolo só. Tá? Imagina que isso aqui tudo é um símbolo só para não confundir, porque isso aqui dá uma confusão e é uma desgraça, porque depois para entender o que é o que é complicado. Mas, enfim, a interpretação do símbolo de identidade, a definição dela vai ser a seguinte, vai ser o conjunto de quê? De pares ordenados, né? Já que a relação de identidade é uma relação binária. Se é uma relação binária, toda interpretação de relação binária vai ser um conjunto de pares ordenados. Né? Quais são esses pares ordenados? O conjunto dos pares ordenados x, tá? Isso aqui acredito que para você seja mais do que óbvio, né? Porque uma coisa só é idêntica a ela mesma. Né?
o conjunto dos pares ordenados XX, tal que o X pertence ao universo de discurso, beleza? Então, basicamente, isso aqui está nos dizendo que a interpretação do símbolo de identidade na nossa linguagem vai ser igual ao conjunto dos pares ordenados XX, né? Ou seja, o conjunto de uma coisa com ela mesma, né? Do par ordenado de uma coisa com ela mesma, tal que essa coisa faz parte do universo de discurso, tá? Então, se a gente tem essa noção de interpretação aqui em mãos, a gente já tem, né, as condições de verdade para uma sentença de identidade. Quando a gente tiver aqui alguma coisa como A igual a B, isso aqui só vai ser verdadeiro se o par ordenado AB for um elemento da interpretação da identidade, né? E quais são os pares ordenados que fazem parte da interpretação do sinal de identidade? Está aqui em cima, são os pares ordenados formados por um indivíduo e ele mesmo. Então, o que isso aqui está nos dizendo, em outras palavras, é que essa fórmula aqui, que é uma fórmula da nossa linguagem, só vai ser verdadeira se o A e o B forem os mesmos objetos, os mesmos elementos. Ou, em outras palavras, se o A e o B forem nomes que apontam para o mesmo indivíduo, né? Se você se lembrar, constantes individuais no nosso sistema de primeira ordem atuam como nomes para indivíduos. Então, quando a gente diz que o A é igual a B, a gente certamente não está dizendo que o símbolo A, né, que o símbolo A é igual ao símbolo B. Se fosse assim, com aspas, isso aqui seria falso, porque uma coisa é o A, outra coisa é o B, né? A letra B é o caractere. Mas como não tem aspas aqui, a gente está falando que as coisas nomeadas por esses símbolos aqui são idênticas, são os mesmos indivíduos, tá? O mesmo indivíduo, na verdade. Isso aqui, na verdade, é bastante comum, né? Vocês podem me conhecer como Nicolas, por exemplo, e outras pessoas me conhecem como Nick. Não tem problema algum a gente dizer que Nicolas é igual a Nick, né? São nomes diferentes que se referem à mesma pessoa, beleza? É nesse sentido aqui que a gente vai usar a identidade. Tá? E, tendo isso aqui em vista, a gente pode falar então agora de novas regras de inferência, né? Já que a gente... eu fiz um vídeo, né, falando sobre regras, eu vou deixar um card aí, e se você não se lembra, para cada operador, né, para cada operador desse daqui, e na verdade para cada símbolo lógico, né, a gente tem duas regras de inferência, uma para introduzir e outra para retirar esse símbolo, né, eliminar esse símbolo. E com a identidade não vai ser diferente, a gente vai ter duas regras para o símbolo de identidade, tá? Então, deixa eu só escrever aqui embaixo, né? A regra da introdução da identidade, ela é bastante simples, ela é basicamente o princípio da identidade. Ela nos diz que em qualquer prova, em qualquer lugar, de qualquer dedução, a gente pode inserir A igual a A, tá? Onde o A é qualquer termo fechado, beleza? E um termo fechado é um termo em que não ocorre uma variável livre, beleza? Isso aqui pra gente agora não vai fazer tanta diferença, mas quando a gente for falar de função mais pra frente, vai ser importante essa restrição aqui, tá? Mas por hora, então, introdução da identidade, a gente vai basicamente dizer que A é igual a A, ou B é igual a B, ou C é igual a C, ou qualquer constante é idêntica a ela mesma, né? Ou melhor, qualquer constante, qualquer objeto denotado por uma constante é igual ao objeto denotado pela própria constante, tá? Só para não acabar dizendo que uma constante é igual a ela mesma, porque, como eu falei, na identidade não fala sobre a constante, mas sim sobre aquilo que é denotado por ela. Tá, é só um adendo aqui, porque isso aqui realmente é uma coisa que pode confundir e dá uns problemas filosóficos bacanas isso daí. Talvez eu faça um vídeo depois sobre isso, tá? Mas, então, essa aqui é a nossa regra da introdução da identidade. E para eliminar a identidade, a gente vai precisar da regra, adivinha, da eliminação da identidade, beleza? E essa regra aqui, ela é bacana, ela é bem legal, porque ela diz o seguinte: ela diz que se a gente tiver uma determinada fórmula, e você já vai entender isso aqui, se a gente tiver uma determinada fórmula alfa em que a constante A aparece, tá? Eu vou dar exemplo, se você não entender isso aqui, você vai entender depois, fica tranquilo, tá? Mas se a gente tiver uma fórmula alfa em que a constante A aparece, e a gente tem aqui que o A é igual a B, sendo que A e B são termos fechados, né? A gente pode então concluir, a partir disso daqui, a fórmula alfa aqui em cima, onde o A aparecia, porém onde tem A, a gente pode substituir por B, uma ou mais vezes. Beleza? E, na verdade, essa regra aqui ela tem duas versões, né? Essa daqui é uma delas. E a segunda é a mesma coisa, porém, aqui em vez de A igual a B, vai ser B igual a A, tá? Então, a gente tem aqui uma fórmula A, alfa, em que a constante A aparece, né? A constante ou termo fechado A aparece. A gente tem que o B é igual a A. E a gente tem, então, que a gente pode substituir, né? Nessa fórmula aqui, onde tiver A, a gente pode colocar B, tá? São duas versões aqui da mesma regra, beleza? E se você notar aqui, né, eu estou usando alfa. Geralmente eu não uso alfa para falar sobre regras de inferência. Mas por que eu usei isso daqui? Porque isso aqui pode ser uma fórmula que é um pouco mais complexa. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender, tá?
Imagina que a gente tem aqui premissa 1 é PA, tá? E premissa 2, A igual a B. A gente pode, então, usar a regra da eliminação da identidade, que é essa daqui, para afirmar o quê? Bem, se a gente olhar aqui, né, a gente tem uma fórmula alfa em que o A aparece, que no caso é essa daqui, né, fórmula PA, e a gente tem que o A é igual a B. Né? A gente tem uma identidade em que essa constante aqui, em que esse termo aqui aparece, que no caso aqui é A igual a B. Poderia ser A igual a C, tá? Vou até botar C aqui só para dar uma diversificada. A gente pode concluir, através da regra da eliminação da identidade, que PC, né? Através da eliminação da identidade, beleza? Em 1 e 2, tá? Em 1 e 2. Só que essa regra aqui, ela foi usada de uma maneira bem simples, né? Porque isso aqui é uma constante, é uma fórmula atômica, né? Basicamente. É uma fórmula atômica de um predicado unário. Porém, a gente poderia ter um predicado binário, né? Imagina que a gente tem aqui que o 1 é o seguinte: para todo x, pbx ou qb, tá? E a segunda nos diz que o b é igual ao c. Então, a gente poderia concluir, através dessa regra aqui, né, da eliminação da identidade, basicamente, eu vou dar aqui a dica, né? Em vez de você ficar prestando atenção direitinho na regra, o que ela está dizendo, pensa no seguinte: se você tem que o b é igual a c, em qualquer lugar em que o b aparecer, você pode substituir ele pelo c. Tá? Então é o que a gente vai fazer aqui. A gente pode concluir então que para todo x, p aqui, né, a gente tem um b, eu vou colocar um c, tá? X ou q, e aqui a gente tem um b. A gente pode colocar um c de novo ou não. A gente pode, eu vou até deixar aqui, né, só para deixar claro que você pode ou não substituir, tá? Porque se o b é igual a c, tanto faz. Isso aqui são nomes para o mesmo indivíduo. Então tanto faz se você vai deixar o b ou o c, tá? Isso aqui é só para deixar claro que você pode substituir uma constante pela outra ou não, tá? Então, se você notar aqui, a gente partiu dessas duas fórmulas e a gente concluiu essa daqui usando a regra da eliminação da identidade, tá? E a regra da introdução da identidade é bastante simples, como a gente já viu aqui, né? Ela consiste basicamente em a gente inserir, né, que o A é igual a A, que uma constante é igual a ela mesma, tá? E talvez você esteja se perguntando qual que é a utilidade disso daqui, né? Porque parece ser bastante trivial, que uma coisa é idêntica a ela mesma. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma aplicação, e na verdade esse exemplo já vai ser interessante porque ele vai nos mostrar uma propriedade interessante da lógica de primeira ordem. Imagina que a gente está considerando a fórmula existe um x que é diferente de si mesmo, né? Existe um x tal que o x é diferente de x, beleza? Bem, a gente intuitivamente sabe que isso daqui é falso, né? Mas como é que a gente falsificaria isso daqui? Bem, vamos assumir isso aqui como hipótese, né? E ver o que acontece. Então, isso aqui é a nossa hipótese, né? E aparentemente isso aqui deveria nos levar a uma contradição. Como que a gente obtém uma contradição disso daqui? Através dessa regra aqui, beleza? Então a gente pode eliminar esse existencial aqui, usando uma constante que a gente não usou ainda, né? No caso aqui eu vou usar o A. A gente vai ter que o A é diferente de A, tá? Isso aqui, só para lembrar, tá? Isso aqui é a mesma coisa que não é o caso que A é igual a A, beleza? É a mesma coisa, é só uma abreviação, tá? E a gente obteve isso daqui, deixa eu só enumerar aqui, né? A gente obteve isso através da número 1, usando a eliminação do existencial, tá? A gente tem que o A é diferente de A. E pela nossa regra aqui da introdução da identidade, a gente pode, em qualquer lugar da prova, a gente pode assumir não, né? A gente pode afirmar que o A é igual a A, né? Isso aqui é o princípio da identidade. E já aqui a gente encontra uma contradição, né? Porque aqui a gente está dizendo que o A é igual a A, e aqui em cima está dizendo que não é o caso que o A é igual a A, ou seja, o A é diferente de A, tá? Então isso aqui é a regra da introdução da identidade. A gente não precisa colocar nenhum número aqui, porque ela é uma regra que não exige qualquer fórmula antes ou depois, não exige nada, a gente pode colocar ela em qualquer lugar, tá? Mas com isso daqui a gente já tem então, que o A é igual a A e o A é diferente de A. Isso aqui é uma contradição, tá? Porque isso aqui é uma fórmula P, por exemplo, e isso aqui é uma fórmula não P, tá? Uma é a negação da outra. Então isso aqui é uma introdução da conjunção, tá? Em 2 e 3, beleza? E já aqui a gente pode fechar e afirmar que não é o caso que existe um x tal que o x é diferente de x, tá? Isso aqui através de reductio ad absurdum, né? De 1 até 4, que a gente assumiu que isso aqui é verdadeiro, encontrou uma contradição, então a hipótese de que isso é verdadeiro tem que ser falsa, então a gente obtém isso daqui, tá? Beleza? E se a gente pode finalizar por aqui, né? Mas a gente pode continuar ainda e usar a interconversão de quantificadores para tirar esse existencial aqui, né? E dizer que não é o caso, ou melhor, dizer que para todo x, né? Não é o caso que o x é diferente de x.
A gente obteve isso daqui usando na linha 5, né, a interconversão de quantificadores. Tá? E para finalizar, a gente pode usar a dupla negação. Se você se lembrar, tem uma negação escondida aqui nessa parte, né, porque esse símbolo de diferente aqui significa que não é igual. Tá? Então, a gente pode afirmar que para tudo x é o caso que o x é igual a x, e esse aqui é o nosso famigerado princípio da identidade. Tá? A gente obteve através do 6 usando a dupla negação. Beleza? Então, esse aqui é só um exemplo de uso da regra da introdução da identidade. Nos próximos vídeos aí eu vou mostrar mais alguns exemplos para ficar mais claro como que isso aqui pode ser usado, mas geralmente isso aqui vai ser usado em provas que você usar reductio ad absurdum. Certamente você vai usar isso aqui para encontrar uma contradição. Tá? Mas então é basicamente isso daí. Não tem muito mais para falar aqui. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais algumas propriedades da relação de identidade. Tá? Mas por hoje é isso daí. Beleza? Até o próximo vídeo.